Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Aline e nesse vídeo nós vamos falar sobre expansão da consciência. Mais precisamente sobre ciência queilôntica, qual que é o propósito dessa linha de estudos. Eu sugiro que você pegue papel e caneta para anotar, que é um resumão do que nós trabalhamos aqui no canal. Nós temos três motivos principais. Primeiro, a relembrança da nossa real identidade. Então, nós lembramos que nós fazemos parte da fonte criadora, que nós somos co-criadores da realidade. Nós temos livre arbítrio. Então, nós manifestamos a nossa vida conforme as nossas decisões, as nossas escolhas. A segunda motivação são os mecanismos da ascensão. Como que nós fazemos a ascensão para a matriz de energia, que é a unidade, é a integração à mente da fonte criadora. E dentro desse pilar, nós temos os mecanismos da criação também. Como que funciona o processo de criação da matriz de tempo, da matriz de energia, como que a nossa consciência desce até aqui a Terra, a nossa anatomia sutil, os nossos corpos mais sutis, chakras, meridianos, Merkaba, enfim. O terceiro pilar, que é a nossa terceira motivação, é a restauração dos nossos escudos pessoais. Ou seja, é um processo de cura espiritual. Aí entra reestruturação e ativação dos fios de DNA, e eu falo da matriz de DNA, DNA mais sutil e também no DNA químico. Nós temos Merkaba, nós temos linhas axiatonais, nós temos escudos, nós temos transmutação de miasmas. Os miasmas são incoerências, está incoerente com a lei do 1, está desorganizado com o propósito inicial. Então nós temos uma desordem, uma bagunça, nós temos o caos. Aí quando nós vamos falar do segundo pilar, que são os mecanismos da ascensão, nós temos que trabalhar a nossa existência aqui na Terra. Porque quando nós vamos falar de ascensão com raiva, achando que nós estamos sendo punidos, que nós estamos presos, que não tem jeito de sair daqui, nós podemos acessar frequências muito densas de seres que pensam da mesma forma, por conta da sintonia. Então eu vou encontrar seres que estão vibrando na mesma faixa de frequência, ok? Então esse ponto aqui é muito importante. Aí para nós trabalharmos a nossa existência aqui na Terra, nós trabalhamos a plenitude do ser, amor próprio, autocuidado, para você se sentir como o seu sol, porque às vezes nós ficamos girando em outras órbitas, nós ficamos girando em torno da mãe, do pai, pode ser de um namorado, pode ser de um chefe, pode ser de um ídolo, uma pessoa que a gente nem conhece pessoalmente, mas nós gostamos daquela pessoa, pode ser um cantor, enfim, pode ser qualquer pessoa. Às vezes até em torno de um objeto de desejo. Às vezes nós ficamos girando na órbita da casa dos sonhos. Ah, não é ruim você querer ter uma casa, mas aqui é o ponto-chave. Primeiro nós trabalhamos a identidade, que essa plenitude, ela está relacionada ao nosso primeiro pilar. Nós lembrarmos que nós somos co-criadores da realidade, que nós somos centelhas da fonte, nós temos livre-arbítrio, ok? A nossa identidade de mestre, de ter autodomínio. Então, nós vamos construir na plenitude esse autodomínio. Eu consigo lidar com as minhas emoções. Não é que eu vou reprimir e controlar, eu vou lidar com as minhas emoções. Eu consigo lidar com os meus pensamentos. Eu desenvolvo perdão.
compaixão. E aqui, gente, é tudo alto, tá? É tudo comigo. Porque para eu perdoar outra pessoa, para eu perdoar meus pais, por exemplo, deixar de ficar orbitando ao redor deles, eu preciso aprender a me perdoar. Senão eu não consigo perdoar meu pai e minha mãe. Aí quando eu não consigo perdoar, eu fico girando ali em torno, querendo atenção, querendo que eles façam a reparação. Aí eu não me torno meu próprio sol. Eu não permito que esse sol floresça, porque ele tá dentro de nós. Às vezes ele tá assim, meio que, sabe, reduzido, tem umas camadinhas, mas todos nós temos esse sol. Nós ignoramos o nosso sol para ficar ali em torno de alguém. Então nós trabalhamos tudo conosco. Auto-perdão, autocompaixão, companheirismo. Nós aprendemos a fazer companhia para nós mesmos. Nós sermos a nossa melhor companhia. Nós trabalhamos lealdade. Aí a lealdade com o nosso próprio processo, de nós sermos o nosso sol. Nós trabalhamos lealdade, conformidade. O que é conformidade, Aline? É processos, mentalidade de processos. Lembra que nós falamos aqui sobre o livre-arbítrio, sobre decisões que nos levam à colheita? Então existe um processo de plantio, de cuidado, a nutrição e colheita, e tempo para colher. Então, conformidade fala sobre isso. E aí, se nós não somos leais com os nossos sonhos, nós plantamos a semente e abandonamos. Deixamos lá. Ah, não vou cuidar mais não. Não vou nutrir, não vou regar, não vou tirar as ervas daninhas. Vai ficar lá. Não quero saber. Então, é muito mais sobre como nós lidamos conosco, tá? Então, nós trabalhamos paciência, que é o tempo de colher, resiliência, destemor, que é enfrentar o medo e confiar na totalidade. Nós trabalhamos integridade, que é essa coerência entre pensar, falar, sentir, fazer. Nós trabalhamos o amor próprio. Digamos que o amor próprio, para resumir, é tudo isso aqui que nós estamos falando, tá? Porque quando nós estamos trabalhando compaixão, perdão, autocuidado, conformidade, é amor. Nós estamos desenvolvendo amor próprio, resume em amor. Então, nós vamos trabalhar esse cuidado, esse carinho com a nossa imagem, o nosso comportamento, a forma como nós falamos sobre nós, como nós pensamos a nosso respeito. Toda essa parte mesmo de preservação, tá? Nós estamos falando aqui sobre autopreservação. A autopreservação nos blinda da criação de mais miasmas. E isso é com o tempo. Vai acontecendo com o tempo, não é da noite pro dia, aquela coisa assim, pisquei os olhos, pronto, tudo aconteceu. Então, esse processo todo, ele vai nos levar à resistência à pressão externa, porque nós estamos no planeta Terra, certo? Então, às vezes, vem uma pressão muito forte do nosso trabalho e nós descontamos em quem? Nas crianças, nos animais, no nosso marido, nossa esposa, nos nossos pais, amigos, nos clientes. Nós passamos o trauma adiante. Então, isso aqui ele é muito importante, esse detalhe, essa resistência à pressão externa. Porque o mundo externo ele vai ficar ali falando: olha, você tem que correr, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você não tiver isso, você não é assim e tal. Todas essas pressões, pressão para casar até uma certa idade, pressão para ter filho, e pressão para não estar sozinho nas festas de fim de ano, e, sabe, em reuniões de família, e essa pressão, e aí às vezes a gente cede e acaba machucando outras pessoas. E quando nós falamos dessa resistência às pressões externas, não significa que nós seremos perfeitos, tá? Inclusive, essa ideia de perfeição, de que nós temos que ser perfeitos, serve para qualquer área.
nós vamos errar. E é o grande detalhe aqui, o que faz a diferença é você perceber. Opa, peraí, eu estou cedendo à pressão, que é a consciência, a tomada de consciência. Consciência é presença, tá? Anota isso. Consciência é presença. Tem que estar no aqui e agora. É agora que as coisas estão acontecendo. Não é no passado, não é no futuro, é agora. Aí quando você perceber, opa, tô passando adiante. Peraí, deixa eu dar uma freada, vou conversar com a pessoa, se for o caso. Se não for, o que eu posso fazer para ajustar isso dentro de mim. Aí você vai tomar as decisões que vão te levar para o retorno ao fluxo, o fluxo do amor. Tá? Então, não significa que você vai fazer tudo 100% certinho, que nós estamos no processo de aprendizado. É uma resistência que você vai criando que reduz passar o karma adiante, tá? Porque quando nós falamos de traumas, nós estamos falando de karma. Então, quando você trabalha o seu sol, a sua plenitude, a identidade, vem um resultado nos relacionamentos, porque a plenitude é um relacionamento com você. Você fala assim, nossa, agora eu estou sentindo bem comigo. Não estou me comparando mais às outras pessoas, estou respeitando os meus ritmos, eu aceito os meus erros, né? Como eu falei, que às vezes a gente vai cair em algum momento, mas aí nós aprendemos sobre perdão. Aí nós nos perdoamos, opa, deixa eu voltar para o caminho de novo. Então, quando você está se relacionando bem com você, um relacionamento saudável, isso reverbera nos relacionamentos interpessoais. Então você melhora o relacionamento com a sua base, as suas raízes, com a sua família, com seus antepassados, né, os que vieram antes de você e os que vieram depois. Então você vai agir de forma diferente com os seus filhos, com os seus netos. E isso vai reverberar nas parcerias, tá? Então, para ter uma parceria, nós precisamos de um relacionamento. Existe uma ordem. Primeiro você tem que estar disposto, disponível para se relacionar, aí você terá uma parceria. O que é uma parceria? É um compromisso firmado. Aí nós vamos falar de pessoas que não sejam do seu convívio, do seu vínculo já. Às vezes você está solteiro, aí você consegue nos relacionamentos, no se relacionar com as pessoas, você consegue uma parceria. Você começa a namorar alguém. Você tem uma parceria. Primeiro você teve o quê? O primeiro contato, um se relacionar com alguém. Depois firmou uma parceria. E essa parceria pode ser afetiva ou pode ser de trabalho. Então, as questões financeiras, elas são resolvidas através desse estado de plenitude. Aí você consegue firmar parcerias de trabalho, sociedade, novos clientes, e as coisas vão acontecendo. Inclusive, essas parcerias, elas acontecem de forma mais saudável quando você vai, por exemplo, comprar um imóvel. Até quando você vai usar o dinheiro que você já tem. Quando você vai comprar um imóvel que você está mais leve, você consegue fazer uma boa parceria. Você consegue se conectar melhor com um corretor de imóveis, por exemplo. Você consegue negociar os valores que fica bom para os dois lados. Porque nesse tipo de relacionamento que nós estamos falando aqui, é ganha-ganha. É bom para todos. É bom para o corretor, é bom para o proprietário que está vendendo, é bom para você, é bom para todo mundo. Então, com essa consciência, você melhora o seu relacionamento na Terra, a sua viagem por aqui, a sua estadia na Terra. Aí, com essa harmonização,
Aí você consegue olhar para a ascensão de um ponto mais tranquilo, mais leve, a você acessar os portais que você tem que acessar, as informações. Então você vai se conectar com um coletivo de seres que podem te fornecer informações relevantes, construtivas. As coisas começam a fluir diferente. Inclusive, você se sente mais tranquilo quanto a essa pressa de ascensionar e a incerteza. Porque essa incerteza tem uma raiz. A raiz é que há algo a ser resolvido na Terra. Primeiro nós harmonizamos com a casa que nós habitamos. Primeira casa, mãe. Mas a mãe não é sozinha, né? No caso aqui, precisou de um pai. Então nós temos a estrutura da família. Segunda casa, a terra. A terceira casa, aí já é o processo de ascensão, aí você saiu daqui, você vai trabalhar o sistema solar, galáxia, enfim. Mas primeiro você precisa harmonizar com a Terra. Aí quando você olha com esses olhos de que a Terra é uma escola, é um ponto de passagem, muda. As coisas mudam para você. Você sai do medo, às vezes até um terror, para um estado de segurança. Eu já estou em casa. E é esse o sentimento que nos leva à matriz de energia. Eu já estou em casa. E quando nós vamos estudar os mecanismos de criação, nós vemos que nós estamos na fonte. Mas por que nós não sentimos que nós estamos em Deus? Por que nós buscamos fora? É porque nós temos que harmonizar com estruturas menores, que são esferas dentro de esferas. Então tem a esfera útero, tem a esfera terra, aí tem uma esfera sistema solar, galáxia. Então se nós não harmonizarmos conosco e com a terra, fica difícil sentir que nós já estamos em Deus. Anote os pontos importantes para você não esquecer que esse vídeo aqui é o nosso ponto de partida. Como eu falei no início desse material aqui, nós começamos a desenvolver a estrutura da identidade, a estrutura da Terra, do sistema solar, toda a estrutura dos portais estelares, Merkaba, e também como fazer a transmutação de miasmas. Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui. Até mais. Tchau, tchau.